Olá, boa tarde, minha gente. Muito boa tarde, amados. Bem-vindos a mais um Entre Família. Boa tarde pra você e vamos juntos até as 4 da tarde. Eu não vou falar agora 2h30. Eu vou, quando der 4 horas eu falo. Quando é 4 horas já não dá mais tempo. Então eu vou falar daqui 4 horas, daqui 3 minutos vai dar 4 horas. Ali, ó. Boa. Na 2. E eu queria já começar mandando um beijo pra minha sogra. Ela tá na audiência? Tá na audiência, Como tá é lá o na nome minha dela? casa, Maria Alice. Dona Maria. Dona Maria Alice, Beijo pra você, minha sogra. A melhor sogra que existe. Claro que A é. melhor que eu tenho. É A melhor que óbvio. você tem. Esse dia eu mandei Você só mensagem pra minha sogra tem também, a Maria falei. Alice. Pra minha sogra favorita. É. Aí ficou estranho, né? Mas, não, bom. mas é uma piada que se entende É? já. Ah, então tá bom. A piada, Beijo, minha você sogra só tem também. ela. Então, beijo pra minha sogra também, que todo dia tá lá ligadinha, dona Salomé. Beijo, querida. Tamo junto. Vamos falar de inclusão hoje, Bora. incluímos as sogras, Isso. né? Começamos bem, Começamos. incluindo as sogras. Eu acho importante falar de inclusão no programa, porque de vez em quando rola umas práticas excludentes. Às Quem que vezes... exclui quem? Não, rola uns bullying aí, não quer entrar, quer fazer os negócios diferentes aí. Eu quero fazer uma denúncia aberta aqui sobre a entrada do programa. Todo dia tem um trote, todo dia. É uma luta essa entrada. Hoje, por exemplo, a gente achou que alguém já ia começar daqui mesmo, tá, né? consultório. Eu fui lá pra trás do telão e eles estavam lá se olhando e sorrindo. Tipo, ela vai ficar lá, começar o programa lá antes da gente. Perdeu credibilidade. Não, eu sou coleguinha, eu entro junto. Vamos ao tema de hoje, então? Falando sobre inclusão, né? Vamos trazer um pouco mais sobre essa educação inclusiva. É um modelo, né, que garante aí a todos os alunos, independentemente das suas características, habilidades, origem. Vamos falar de inclusão e vamos entrar em um espaço onde muitas pessoas, às vezes, até conversando com a Fernanda ali, que a gente vai mostrar também. Fernanda. A Fernanda é a nossa especialista, então vamos já mostrar, né? Ela que é neuropsicomotricista. A Fernanda, a nossa convidada de hoje. E a gente pensando, né, dentro das aldeias indígenas, será que existe estresse? Será que existe depressão? Será que existe autismo, TDAH? Enfim, alguns transtornos que a gente vê por aqui. Existe também, não existe? Para a gente parar e pensar, e se existe, como que essas pessoas são tratadas, diagnosticadas, acompanhadas. E quando a gente fala de educação, a educação ela não pode ser inútil. Ela tem que responder à necessidade da comunidade. Então você tem um indivíduo que está crescendo e precisa crescer com competências e com habilidades para o seu contexto. Então quando a gente fala, por exemplo, de uma educação inclusiva, ela pode ser excludente sem tirar a pessoa do processo. Ela simplesmente está ensinando outra coisa. É possível alienar por meio da educação, desde que ela encaminhe para outra coisa. E como a gente pode, de alguma forma, também estar alienado da percepção de que há em comunidades diferentes, em grupos diferentes, ou pelo menos distantes dos nossos, não com diferenças, mas com semelhanças que precisam ser atendidas também. Porque cada um de nós vive dentro de uma bolha, né? Quer dizer, como pensar essa realidade nas comunidades indígenas? E como eu posso falar de educação inclusiva sem ser um agente de exclusão? Exato. Porque se você vacilar, você se torna um elemento de exclusão. Exato. É verdade. E isso a gente traz para dentro das salas de aula, como um todo, né? Mas especialmente dentro da sala de aula, onde estão crescendo ali novos cidadãos que vão reger aí muitas das funções, né? Que são administradas hoje, regidas aí por nós. Tem mais Trazer info essa hoje? Tem. Josemar Amai. Josemar vai falar um negócio sobre dívida, mas é só isso que eu quero dizer para você nesse momento. Ai. Notícia Pronto. sobre dívida. Tem também Luciane Bonfim, que faz uma entrevista com o secretário de Educação de Porto Seguro, Bahia. Porto Seguro! Olha só, cidade querida. Saudade. Beijo sobre inclusão indígena também. A conversa de hoje vai passar por esse assunto. Tem você com a gente na interação, tem muita alegria, tem bate-papo bom até as 4 da tarde no seu Entre Família, que já começou. Simbora, vamos que vamos, Entre Família, é quarta-feira, meinho de semana, juntos estamos mais uma vez na tela da TV Novo Tempo. Você tá fazendo o quê enquanto nos acompanha, hein? Tá sentadinho, sentadinha, quem sabe você que tá no hospital, nesse momento, acompanhando a TV Novo Tempo,
ou de acompanhante de alguém, ou você que está se recuperando aí de alguma situação e ligado com a gente. Obrigado aí pelo carinho da audiência, conhecendo esse canal que tem trazido esperança e conhecimento para você. Coisa boa, obrigado pela companhia. Pois bem, eu, Darlide Alves, Abinal Júnior e Robson Aleixo, junto com você ou juntos com você até as 4 da tarde. Sejam todos muito bem-vindos e a gente sempre quer a sua participação por aqui, que pode acontecer pelo nosso WhatsApp 983150249. E a nossa pergunta, a nossa provocação para você hoje é: Você conhece alguém? Você convive com alguém? Ou você é alguém que tem dificuldades de estar, de acessar, de viver plenamente um processo de educação? Ou esses outros processos que você pode compartilhar na vida? Fala com a gente, 12983150249. Eu vou falar devagar, porque falei muito rápido. 12983150249. Compartilhe sua experiência com a gente aqui. Essa questão é bem pertinente, porque há muitas pessoas que enfrentam dificuldade de inclusão, sim. Elas se sentem excluídas em sala de aula. Tem famílias que têm dificuldades de que seu filho seja aceito em determinadas escolas, ainda que saibamos que é lei, que não tem como fugir da responsabilidade de atender e de receber todos os alunos, todas as crianças, adolescentes, independente do seu diagnóstico. A escola, o Estado ou mesmo a escola particular, privada, precisa atender a necessidade destes alunos. Então, há barreiras que precisam ser vencidas e essa conversa inclui você. Como que acontece aí na sua experiência pessoal? Você tem alguma dificuldade, uma história para contar sobre ser recebido, aceito em algum ambiente, em algum lugar, ou especialmente na escola? 983150249. E ela já chegou por aqui, né, gente? Tá na área, Josemara Mai, trazendo informações pra gente. O que você conta pra gente hoje, Josi? Boa tarde. Cheguei, minha gente. Boa tarde pra vocês, boa tarde pra você aí de casa. O pastor tá muito feliz, porque hoje eu quase que não cheguei, né, pastor? Não tô feliz não. Tô feliz porque você conseguiu chegar, embora eu fiquei preocupado de chegar antes de você. Fiquei pensando, o que tem de errado? Tem alguma coisa muito errada. Ela é a primeira cheguei antes da Darlide também, não foi só de você. É verdade. O dia que eu chegar na hora, vocês vão conhecer uma pessoa insuportável. Nossa, hoje já tive um gostinho disso. Já tô avisando. Oremos, então. Essa semana vai chegar. Eu vou chegar todo dia bem no horário e vou infernizar a vida de Misericórdia. Pronto, Bora pro mais info aqui, gente, antes que Ele comece. anuncia como algo tão raro que parece que de fato nunca aconteceu. Tem Ninguém que se chegar no preocupou. horário. Ninguém se preocupou com a minha ameaça. Ela não vai acontecer. Mas deu um pânico. Eu tô lá maquiando e a Josimara tava ali ainda escovando o dente. Brincadeira, hein? Eu tava aqui Precisei já. falar já que tava era Não, pro de DT. pijama, do jeito que saiu De pijama. uns bobs no cabelo aqui, tudo, né? toda Enroladinho. florindona. Nossa, que Eu falei, não vai ter isso? programa hoje. Que coisa, que absurdo, não é? Gente, pra tu ver, olha como é que a gente passa as nossas aqui, viu? Não perdem oportunidade. Tava lá me arrumando, só não tinha trocado figurino. O pastor já identificou que tinha alguma coisa errada. Veio gravar um Tava especial de errado mesmo. Natal. Ele tava adiantado na frente da gente. Mas bom, meu povo, hoje no nosso Momento Mais Info, vamos falar sobre o mês de agosto, aquele agosto infinito, sabe? Que muita gente acaba criando mais dívidas. Pois bem, criaram, viu? Aumentou o número de pessoas inadimplentes. E vamos falar isso depois do Mais Info. Também agora, o CPF passa a ser usado como identificador único no SUS. Olha só, não vai precisar mais levar aquela carteirinha. Eu sempre esqueço, confesso pra vocês. Fiquei bem feliz com isso, tá? Fiquei bem animada porque agora a CPF é difícil de esquecer. Mas tudo isso eu comento com você depois da vinheta. Já começo mais info com um dado que chama a atenção. O mês de agosto fechou com cerca de 72 milhões de brasileiros negativados. A informação é do levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e SPC Brasil. Isso significa que 43 em cada 100 consumidores estão com o nome sujo. Comparando com agosto do ano passado, o número de inadimplentes aumentou 9,2%. Em relação
relação a julho, a alta foi de 0,7%. Esse é o maior índice desde que a pesquisa começou em 2015. Outro ponto é que o tempo médio que as pessoas permanecem com contas atrasadas também aumentou. Hoje, cada consumidor negativado deve mais de R$4.000 na soma de todas as dívidas. A maioria, 66,5%, deve para bancos. Depois vem contas de água, luz e dívidas no comércio. Bom, os números mostram que não está fácil fechar as contas no fim do mês. Vale aquele cuidado a mais com o orçamento e o uso também do cartão de crédito, que não é um amigo, viu? Se torna inimigo nessas horas. E falando em contas, o Ministério do Trabalho começou hoje a notificar mais de 80 mil empregadores em todo o país que precisam regularizar o FGTS dos empregados domésticos. O aviso será enviado pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é a plataforma oficial de comunicação do órgão com os empregadores. E os números são altos, viu? Os débitos de FGTS relacionados a trabalhadores domésticos já somam mais de 375 milhões. Após receber o aviso, o empregador tem até dia 31 de outubro para regularizar de forma voluntária. Quem não acertar as contas até essa data pode ser formalmente notificado e ter a dívida cobrada na justiça. É bom ficar atento. Agora, para fechar nosso Momento Mais Info, olha só essa notícia que vai facilitar e muito a vida de muita gente que utiliza o Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde anunciou que a partir de agora o CPF vai ser o identificador único de todos os pacientes do SUS. Na prática, isso significa que todo cidadão que tem CPF já passa a ter automaticamente um cadastro no SUS, sem precisar ir até um posto de saúde. A ideia é simplificar o acesso, unificar os dados, evitar fraudes e garantir que cada pessoa tem um histórico de saúde único, que vai poder ser acessado em qualquer unidade do país. Antes, a identificação era feita pelo número do cartão SUS. Se a pessoa não tivesse o cartão ou esquecesse o número, ainda assim era atendida, mas acabava gerando um novo cadastro, o que criava duplicidade, problema que agora será eliminado. A previsão é que até abril de 2026, 111 milhões de cadastros duplicados sejam inativados. Com essa mudança, também fica mais fácil usar o app Meu SUS Digital, que dá acesso a histórico médico, carteira de vacinação, resultados de exame e até a posição na fila de transplantes. Vai facilitar e muito, né? Já para quem não tem o CPF, não se preocupa. Calma, viu? O atendimento continua normalmente. Nesses casos, será criado um cadastro temporário válido por 1 ano. E para estrangeiros, indígenas e ribeirinhos, o Cartão Nacional de Saúde segue como registro complementar. A expectativa é que a unificação seja concluída até dezembro de 2026. Menos burocracia, mais praticidade e, principalmente, a chance de cada paciente ter o histórico de saúde completo em qualquer lugar do Brasil, resultando em uma mudança significativa no atendimento. E como vai facilitar de fato, não é mesmo? Tudo que desburocratiza, que enxuga, que materializa a organização dessa maneira é muito bem-vindo, né? É tudo que você tem por hoje, querida. Isso mesmo, gente. Eu fico por aqui. Um beijão pra vocês, um beijão pra você aí de casa. Aproveite bem, se aconchegue aí no sofá, porque o programa só tá começando. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Obrigada, Josi. E a gente fala de educação, quando fala de Brasil, a gente precisa voltar bem para o começo, nos versos bíblicos que falam de educação. Um que vai se destacar é: tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. A lei do Senhor não se separa de nenhum processo. Nenhum. Então, esses 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, estão presentes na agricultura, eles estão presentes no preparo com a chuva, eles estão presentes nas diversões, ele está presente em tudo, Deus e o próximo. Quando a gente pensa em processos educacionais hoje, e você quer pensar no mundo futuro, amor a Deus e amor ao próximo é o centro. Então, por exemplo, falar de educação inclusiva, esse é o terceiro mandamento. Por quê? Porque é o amor ao próximo, a vida do próximo, o desenvolvimento do próximo.
Falar de educação inclusiva no Brasil é falar sério, porque o Brasil não tem processos de exclusão. O Brasil é excludente. Nós pensamos de forma excludente. Nós fomos construídos historicamente a partir de um processo que seleciona quem é ser humano e quem não é. Então hoje, por exemplo, nós vamos falar de educação numa comunidade indígena de um país que passou séculos discutindo se ele era um ser humano ou não. É verdade. E que naturalizou uma invasão. E a gente louva os invasores. Chegou, matou, tomou a terra e parabéns, você é um conquistador. É desse processo que nós estamos falando hoje e que o cristianismo não pode ser neutro nesses processos todos. E hoje eu vou te ensinar alguma coisa. Veja, é um país que está discutindo hoje quem é ser humano e quem não é ainda. E por mais que a gente use palavras sofisticadas para falar sobre isso, essa é uma discussão que é presente ainda hoje. Quem é ser humano e quem não é, quais são as formas possíveis de existência e se o outro tem o direito de existir como eu. Não é pouca coisa. Aí quando Deus fala assim, volte, e quando você falar de matemática, física e química, comece pensando quem é a pessoa amada no processo e onde tem amor nisso aí. Se não, volte 10 casas. E isso tem que ser super importante. Então esse processo de inclusão, ele não começa num movimento do Estado de uma ONG. Ele começa na maneira como eu me penso, como eu transmito esse valor para os meus filhos e como isso sai da minha casa. Para que a minha casa não seja meu mundinho, mas ela seja uma plataforma de lançamento de novas pessoas. O mundo não precisa de gente mais legal, o mundo precisa de novas criaturas. Ou seja, não precisaria ser algo que se estudasse, que quase fosse tão necessário e urgente como é a necessidade de pensar, incluir alguém. Já era para estar na ordem do dia, da vida, né? Porque não haveria exclusão se nós nos amássemos uns aos outros como Cristo nos amou e nos incluiu na experiência divina quando nós merecíamos a morte. Verdade. E a gente conversa com ela agora que entendeu essa missão de levar essa inclusão para pessoas que muitas vezes, como o pastor Aleixo bem colocou aqui, são esquecidas muitas vezes pela sociedade, os povos indígenas, que a gente vai conversar agora com a Fernanda. Fernanda, deixa eu ver se eu me recordo como é que se pronuncia. Seidel da Silva. Fernanda, prazer te receber aqui no Entre Família. E vamos já começar a entender um pouquinho, Fernanda, como que surgiu no seu coração esse desejo de ir às aldeias indígenas, primeiro estudar para poder levar ao povo indígena esse conhecimento, né? E levar também aos povos indígenas o que a gente vem tratando como inclusão, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Primeiro, eu acho que, pensando nessa pergunta, racionalmente, é impossível. Porque se for pensar assim, eu sou uma paulista que fui lá para Mato Grosso e já entrei na faculdade lá atrás, no NASP, pensando em fazer pedagogia e trabalhar dentro da educação escolar indígena. Já estava há muito tempo. Já estava assim, muito, desde os 13 anos. Já estava muito assim, tudo planejadinho. E aí eu fui para Mato Grosso, trabalhei 10 anos em sala de aula, dentro com o povo Halit Pareci. Importante frisar, porque assim, dentro do Mato Grosso são 46 povos. Então, entre os 46, eu fui trabalhar com os Parecis. E durante... E é o povo nesse projeto onde Nesse você... projeto. Dali eu não saí mais. Não saiu? Não saí. Mora lá até hoje? Moro lá até hoje. Casada? Casada com indígena, porque quem ia abraçar essa loucura... Olha só. 2 filhos. Tem fotos que a gente vai mostrando ali, algumas fotos, enquanto você vai falando aí também. E aí, durante o período que eu estava em sala de aula, eu fui observando que existiam crianças atípicas, mas que ninguém observou. Então, o que eu pensei? Vou estudar mais um pouquinho. E aí fui nas pós-graduações, fui estudando, fiz várias. E aí Deus brotou aqui a sementinha de fazer o projeto. Puxa, que bênção. E dentre esses estudos que você fez, estava dando uma olhadinha aqui, você que é neuropsicomotricista, neuropsicopedagoga, especialista em análise do comportamento aplicada, educação especial com ênfase na sala de atendimento educacional especializado, transtorno do espectro autista, TDAH, psicomotricidade. Então você
estudou e muito para poder estar no meio do povo indígena e trazer um pouco mais desse seu conhecimento, vendo que é uma realidade que eles viviam, mas que não era uma necessidade acolhida por outros à volta também. Não, até porque também culturalmente eles também não são ensinados a isso, né? Então eles não sabem o que é uma criança autista, eles sabem que é diferente, mas não tem esse conhecimento teórico como nós da sociedade urbana, também muitos não têm, né, esse conhecimento. Então falei, vou estudar, e aí fui me aprofundando e criei o projeto. Então hoje nós temos um adolescente, TEA, com laudo, e demais muitos com dificuldade de aprendizagem, então uma dificuldade imensa, fora, porque existe a dificuldade que você trabalha o reforço escolar e a criança avança ali. E tem os transtornos, né? Então, nós temos muitas crianças com transtorno de aprendizagem sem laudo, muitos TDAH, prazos de fala. Porque a gente começa a pensar, até explicando aqui o que é neuropsicomotricidade. Já dá para imaginar mais ou menos neuropsicomotricidade. O que seria? A neuropsicomotricidade basicamente trabalha o estudo do cérebro, o estudo da emoção e o estudo da motricidade. Certo, que são os movimentos, a parte mecânica do corpo, digamos assim. Como que o cérebro ele organiza para que possa chegar o controle na mão para escrever. Eu até tenho uma pergunta que acho que a gente pode até deixar para responder depois do intervalo, porque a gente vê nas grandes cidades, nos grandes centros, pessoas, como você comentou, né, com o TDAH, com o espectro autista, mas e outras situações como ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais também. Nas aldeias indígenas também, né? Os amigos lá passam por isso ou não? Segura aí, viu? Porque a Darlete tem um recadinho. Ainda temos muita conversa por hoje, por aqui, e pensando no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas em comunidades indígenas, considerar que há, inclusive, tendência e já números bem consistentes em relação a suicídio, de tanto adoecimento mental e emocional. Então, é alguma coisa que a gente precisa olhar com bastante carinho, bastante atenção, pelo menos acompanhar para nós que estamos à distância, mas para quem está ali na comunidade trabalhando, sabe muito melhor como que ajuda. Mas daqui a gente vai tomando gosto pela vida e percebendo mais a necessidade, a realidade de outros, ainda que distantes do nosso dia a dia. E pensando em tantos que buscam conhecimento, que buscam uma formação no que diz respeito a conhecer mais a palavra de Deus, que desperta em nós o olhar de Cristo, a experiência de Cristo, de amar, sem olhar quem são as pessoas à volta, mas, sobretudo, a necessidade de cada uma delas. Nós vamos pensar com você sobre o estudo da Palavra de Deus em 15 lições que estamos pensando de maneira muito, mas muito inteligente, com uma rapidez incrível. Você pode acessar aí, agora, no seu WhatsApp, para receber esse estudo que vai tratar sobre temas profundos da vida, com o olhar vindo da Palavra de Deus. O Código da Fé. Para receber o Código da Fé no seu WhatsApp, agora você manda para a gente 3 palavrinhas. Código da Fé. Código da Fé. E você vai receber um link. Neste link, você vai ser conduzido pela nossa assistente virtual, a Esperança, para um estudo a partir daquilo que você já tem como conhecimento, já tem como base de conhecimento. E isso simplesmente não precisa pagar nada, é só mandar o Código da Fé, você vai receber o link e começar a estudar aí no conforto da sua casa. O nosso telefone, ou melhor, o WhatsApp, para você mandar essas 3 palavrinhas, 982000062, 982000062. Vamos estudar juntos, vamos nos despertar para o amor, 982000062. Lembrando que o nosso código de área é o 12. Olha só, no próximo bloco tem um vídeo sobre um projeto e um processo desse de inclusão numa comunidade lá em Porto Seguro, na Bahia. Tem a sua interação que está chegando também e tem a gente conversando e fazendo esse programa juntos. Então nós vamos para o intervalo e já voltamos. Espero que você tenha se hidratado. Vou dizer para você que nós estamos em setembro e hidratação é super importante. Quem não se hidrata fica feio rapidamente. Talvez você não consiga evitar ficar feio,
Mas pode diminuir um pouco o processo, como a Darlete está tentando fazer agora, porque assim que eu falei, ela já pegou um copo de água e o Abinal começou a se arrepender de tudo que ele não fez até agora. Porque o suco de uva, ele contém aquela substância lá, que agora eu esqueci o nome, que é essencial para memória. Para memória. Eu esqueci o nome. Não, o que pega para mim não é memória, não é nada. O que pega para mim é ficar feio. Falou que medo de ficar feio. Jamais. Eu não lido com isso com tanta facilidade. Não, feio até que vai. Agora, esmirradinho, fraco, né? Não, e assim, a gente olha pro Aleixo e vê, ele bebe muita água. Eu resisto também a bullying e a humor. Assim, posso morrer velho e pobre, mas talvez no shape. Esse é o lema. Mas eu queria, falando em gente que não é feia, não é pobre e não é velha, a gente recebeu uma galera do NASP aqui, ó. Galera de comunicação, gente olha, jovem, todos bonita, muito bem hidratados. Elegante. E que já mandaram mensagem para os pais, queridas, para as avós. Mãe, tô aqui com a Darleide, vó, mãe. As mães, eles não assistem a gente, mas a mãe, a avó tá garantido. Sensacional. Beijo para vocês e para as mães e para as vós de vocês. É selfie só para mandar para avó. Interagindo no WhatsApp. Muito legal. E um grande abraço a essa instituição amada, maravilhosa, super importante, que é o NASP. Muito legal. E hoje a gente está falando de educação, né? E falando de inclusão. Eu vi aqui que tem interação chegando, inclusive, das famílias dos estudantes. Não tem? Não tem? Mas você, que é mãe de alguém que apareceu aqui, ou vó e que gosta da Darleide, manda pra gente a sua interação. Tem VT, Darleide, agora? Tem. A Lu conversou com o secretário de Educação lá de Porto Seguro, na Bahia, cidade que a gente ama muito. E a gente quer saber de um projeto que, inclusive, nós visitamos no ano passado e foi muito interessante. Foi um enriquecimento cultural significativo. Pode rodar. Vem pra cá, Luciene. Oi, gente, boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde para o pessoal de casa. E hoje eu tô aqui para falar de um assunto bem interessante, né? Já discutindo um pouco sobre esse tema de inclusão, educação, a gente vai falar sobre a educação das crianças indígenas. E para isso a gente tem um convidado muito especial, tô aqui com o Luiz Leal. O Luiz Leal, como vocês podem ver, ele é o secretário do município, ele é secretário de Educação do município de Porto Seguro, na Bahia, e vai trazer algumas informações para a gente referentes à questão da educação das crianças indígenas. Boa tarde, Luiz, tudo bom? Tudo jóia, Luciene. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje participando para falar sobre algo tão importante, que é a educação escolar indígena e a inclusão. É isso aí. O Luiz, ele é secretário do município de Porto Seguro, né? Uma região que tem muitas crianças indígenas. E aí a gente quer entender um pouquinho, Luiz, como que funciona essa questão da inclusão das crianças indígenas na escola? Elas frequentam a escola regular ou existe ali uma escola adaptada para a educação dessas crianças? No município de Porto Seguro, nós temos uma rede bastante extensa, né? Territorialmente e também em termos de quantitativo de alunos e de escolas. Mas em relação especificamente às escolas indígenas, nós temos escolas específicas dentro das comunidades indígenas, ou seja, é considerada comunidade, a gente tem feito escolas lá, e hoje nós já temos 22 escolas indígenas dentro de comunidades indígenas. Essas escolas atendem a algumas especificidades. Por exemplo, são escolas trilingües. Tem a língua materna, né, o Pachorrã, tem o português e tem o inglês. Então, são espaços em que nós trabalhamos a perspectiva cultural muito fortemente, porque todos os professores são indígenas, todos os professores têm que falar o Pachorrã e nós temos aulas específicas da língua materna, né? Só para poder inicialmente ilustrar como está desenhada essa dinâmica inicial para as escolas indígenas, para a educação escolar indígena. Certo. E quais são os maiores desafios, Luiz, dentro desse contexto, né? Ali com as crianças, a questão da educação, quais são os maiores desafios que vocês encontram hoje aí na cidade de Porto Seguro? Sem maior dúvida, o maior desafio da educação hoje é a inclusão plena. Nós fazermos com que as crianças que têm algum tipo de necessidade específica possa ter o atendimento adequado e a gente consiga fazer com que ela aprenda assim como todas as outras que estão dentro daquela mesma sala de aula. Para isso, nós temos desenvolvido alguns projetos, alguns movimentos. Um projeto
forte que nós temos é justamente o cuidador, o apoiador para aquela criança que tem algum tipo de necessidade especial, né? Ele tem um suporte para além do professor. O professor regular, ele vai continuar dando aula, mas ao lado daquela criança ou daquelas crianças que têm algum tipo de demanda, vai ter uma pessoa para estar apoiando a realização de atividades, a realização de tarefas cotidianas, como alimentar-se, enfim. É realmente um movimento importante com o apoiador, com o cuidador. Ao lado disso, nós também temos as salas multifuncionais. O que é isso? São salas equipadas com material de última geração para a gente poder dar suporte a desenvolver as habilidades que aquela criança não possui. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade psicomotora, nós temos equipamentos que desenvolvem a psicomotricidade nessa criança em contraturno. O que é que se dá dessa forma? Nós temos a criança que fica a manhã inteira, por exemplo, se for do matutino, ou a tarde inteira, se for do vespertino, e no contraturno é isto, ou matutino ou vespertino, ele tem outra aula só para desenvolver as habilidades que ele não tem desenvolvidas por conta da sua necessidade específica. Então, é feito todo esse levantamento junto com o nosso setor, e aí dialogam dois setores específicos dentro da secretaria. O setor de inclusão e o setor de comunidades indígenas. Nós temos aqui uma coordenação indígena formada somente por pessoas da etnia Pataxó, que é a única etnia que temos aqui em Porto Seguro, e eles discutem os aspectos relacionados à educação na seara indígena, nas escolas indígenas. Então, a gente não faz nada dentro da secretaria e nem dentro das escolas sem que tenha a escuta ativa, a escuta atenta das nossas comunidades indígenas e do nosso setor pedagógico indígena. Entendi. Luiz, e como que vocês conseguem oferecer uma educação de qualidade sem perder as raízes dessas crianças, as raízes culturais ali? São, em sua maioria, comunidades próximas a áreas urbanas. Então, acabam tendo alguma interação, naturalmente, com esses centros de urbanidade, né? E isso implica, por vezes, em alguma mistura ou alguma nova formação de cultura naquele espaço. Mas nós temos nos empenhado, primeiro, no fortalecimento da língua materna, junto às comunidades que têm estudado muito e feito com que o Pachorrã hoje seja a língua cooficial em Porto Seguro. Nós aqui temos dois idiomas, o Pachorrã e o português, como línguas originárias de nossa cidade. Tá? Nós temos, ao lado disso, buscado fortalecer os movimentos indígenas dentro das comunidades. De que forma? Para atuar numa escola indígena, você precisa necessariamente ser indígena daquela etnia. Então, nós temos em todas as escolas indígenas, professores que são pataxós e professores que têm algum domínio da língua materna, o que não era exigido em outros tempos. Então, a gente consegue, assim, fazer com que se preserve os traços culturais que são inerentes à cultura e ao povo pataxó. Bacana. E quais são os próximos passos da Secretaria da Educação aí em Porto Seguro para poder desenvolver ainda mais, né, essa questão da educação, a inclusão e a acessibilidade das crianças indígenas? Nós temos nos empenhado em melhorar as estruturas dos prédios, fazendo com que eles se tornem mais adequados à realização de atividades de toda a natureza, em especial atividades que envolvam crianças com algum tipo de necessidade especial, né? Prédios adaptados, prédios com acessibilidade. Nós temos também feito, dentro do nosso setor indígena, o fortalecimento da língua materna com uma linha somente de pesquisa para que a gente consiga aí fortalecer o Pachorrã, fortalecer a língua materna Pataxó de Porto Seguro e a gente consiga, assim, fazer com que se fortaleça a cultura, se fortaleça a inclusão
e, sobretudo, que a educação venha com qualidade para as nossas crianças. É isso, muito obrigada, viu, secretário, por sua participação aqui, contribuição aqui com a gente no nosso programa. E é bom saber que tem tantas iniciativas cuidando e preservando da educação indígena, né? As crianças ali cuidando da questão da inclusão, que é tão importante. A gente volta com vocês aí no estúdio. Legal. Obrigado, Lu, e obrigado ao Luiz, secretário de Educação e Cultura, né, na região de Porto Seguro. E a gente conhecer um pouco mais, né, sobre essa realidade que precisa ser levada para todo mundo, a inclusão. E até conversando aqui com a Fernanda, inclusive ele mencionou aqui, Fernanda, em alguns momentos, a neuropsicomotricidade, né, que é uma das suas funções em atuar nas aldeias, especialmente com crianças que têm a síndrome do espectro autista e também TDAH. Agora, antes um pouquinho de a gente trazer essa reportagem, eu tinha feito uma pergunta para você sobre outros transtornos mais também que é comum nos grandes centros, que é ansiedade, depressão, pânico, enfim, são vários as doenças modernas, né? Em meio às comunidades indígenas, pessoal que está mais ali lidando com a terra e tudo mais, com a lavoura, enfim, existe também essas altos índices, né, desses problemas emocionais também? Sim. E hoje a saúde indígena se preocupa com isso. Hoje nós temos, para poder vocês entenderem um pouquinho do território, o território onde eu moro tem 1 milhão de hectares. Então, ele é dividido em 3 polos de saúde, postos de saúde, 3 postos, para poder atender essa imensa comunidade. E nós temos psicólogos. Certo, em cada um desses postos? Cada um desses postos para poder fazer o acompanhamento. Ainda é pouco? Ainda é pouco. Mas já é um começo para quem antes já não tinha nada. Então, um dos projetos também meu que está para iniciar é também de acolhimento. Certo. Então, já para as mulheres. Então, fazer com que elas sejam acolhidas, que elas tenham um momento ali para elas. Aí você pode falar assim, mas a mulher indígena não faz nada, fica ali em casa, Mas a sobrecarga que ela tem de ser mãe, de ser mulher, o peso cultural que ela carrega, de dar sequência a essa ancestralidade dela, é uma forma dela ter uma depressão, ter uma ansiedade, né? Ela também é muito cobrada por dar continuidade ao povo. E a procura deles por esses especialistas também é algo que tem uma certa resistência ou ainda não? Tem uma certa resistência. É um novo, né? É um novo que está sendo conhecido agora para eles. Então, ainda tem os que têm muito receio, tem os que já iniciaram as terapias, e aí os que não iniciaram estão vendo que está tendo resultado, e aí começam, e aí vai. Um processo, né? Um trabalho de formiguinha. Verdade. Muito bom. Tem um relato aqui pra gente, enquanto nós recebemos a sua interação aí de casa, eu estou sentindo falta de tê-los por aqui. Pode vir pra cá, favor, produção? Vamos, já tomamos Vem, um suquinho, Abinal. né? Já comemos biscoitinho aqui, ó. O Abinal quase perdeu a poltrona dele. Quase. Porque já chegaram aqui uns e outros sentando na poltrona do Abinal. Quase perdi meu lugar. Qual o nome do amigo lá? Como é seu nome? Gabriel. Foi chegando, foi sentando. Gabriel, chega mais cedo amanhã. Pode ser que a gente resolva aí. Tem problema de memória ou não? Não. Aí, pronto. Um a menos pra mim. Porque é um quesito do currículo. É ter pouca memória. Alunos do Thiago Chapolin aí, ó. Os 4 são a... Tá aí, ó. Legal. Obrigado, gente. Tchau, queridos. Boa tarde. Tá aí, legal. Obrigado, gente. Querem bater uma foto com o cenário de fundo? Boa. Uau, né? Não, estamos ao vivo já. Estamos ao vivo, venham mas aqui, venham. São todos ao vivo. Estamos ao vivo, Chapolin. Vamos lá. fazer fotinho. Aproveitar. Ao vivo é assim, Gente, viu, gente? ele pode. Ele é o nosso diretor artístico, né? Diretor artístico pode. Ó, vem juntos também, Fernanda, porque a Fernanda é nossa especialista. Que inclusive estudou no NASP também. Venham. Agora que vocês estão ao vivo. Gente, nós somos uma atração do show hoje. Turma de alunos no último período do UNASP, curso Aí, ó. Rádio e TV, visitando os estúdios. Olha aí.
Olha aí. Muito bem. Próxima vez que vocês vierem, tente não trazer o Chapolin, tá bom? A gente tá até... Isso aqui, ó. Aí, Gabriel, valeu, meu irmão. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Valeu, hein? Tchau. Ó, e a gente Tchau pra tá vocês, nesse hein? momento, porque alguns desses Você rostos, é minha talvez, fã. vocês vão ver depois aqui na tela, né? Deus te abençoe. Amém, meu amor. Valeu, gente. Linda. Tchau, sucesso. Valeu, querida. Como é seu Meu nome, Deus. linda? Sara aí? A Ênxila fala assim, ela me abraçou e falou assim, eu sou sua fã desde criança. Oh. Ou seja, está terminando a faculdade. Há quantos anos eu estou por aqui? Eu também, Legal. Dani, sou seu fã desde criança. Desde menininho, né, bebê? Desde quando o Rodrigo Silva te trouxe. Chegou aqui. Uma experiência de escavação. Deixa eu ler rapidamente antes que ela responda. Josiane, que mandou uma interação aqui pra gente. Conquistei uma bolsa em uma instituição privada, mas enfrentei muitas barreiras. Aulas sem tradução, exclusão por falta de internet, racismo e dificuldades financeiras. Cheguei a passar fome e fui alvo de comentários por levar um lanche simples. Sou negra, com sobrepeso, moradora de comunidade. Em muitos espaços, ser diferente parece ser tratado como um problema. Ainda assim, não desisti. Troquei de instituição e sigo firme na busca pela minha graduação. Josiane, você chegará lá. E assim que chegar, estenda a mão para trazer os outros. Verdade. Isso é uma realidade comum, presente, que você faz parte da mudança, né? De levar pessoas a se despertarem para quão cruel isso é. O que acontece, né? Que dentro de ambientes acadêmicos, nós estamos falando de pessoas sem conhecimento, que são arrastadas por, sei lá, resquícios de uma ignorância que poderia ser, assim, a explicação para tal atitude. Mas o que acontece? No ambiente de saber, só tem uma explicação se for na maldade do coração humano, né? Porque não tem outra E a expressão. consciência do valor que existe para o saber e a ideia coletiva que tem que aquele saber vai gerar valor. E a outra ideia de que este valor não é para você. São essas ideias. Então, a gente compreende, a gente está falando de uma instituição privada, mas numa instituição pública isso é tão real quanto. Porque tem a ver com o valor da educação. Então, ele é ela sofre uma ideia de um mundo que seccionou os espaços para todo mundo. Então, tem espaço que a mulher ocupa e não pode sair de lá, um espaço que o negro ocupa e não pode sair de lá, um espaço que determinadas pessoas que pensam diferente ocupam e não pode sair de lá. Se esses espaços se encontram, há uma reação. O que é mais importante se pensar nisso é que isso se sustenta na maneira como o restante da sociedade se aliena ao problema. Então, quando alguém fala que o problema não existe, ele está num nível de maldade mais profundo ainda, porque está impedindo uma reação. E isso é assim, a gente não pode dissociar isso com todos os danos psíquicos. Mas sabe o que me chama a atenção? E aí você pode somar com a gente, aliás, deve, que é muito bem-vinda aqui. Você vem para isso, para nos auxiliar também a crescermos nesse sentido, já que você está lá, na prática, no dia a dia, num ambiente assim bastante desafiador. No que diz respeito a uma frase, ou um conceito que nós temos de que assim, a educação muda tudo. Se nós educarmos as pessoas, então nós teremos um mundo um mundo para se viver, um mundo melhor, o que seja. Mas parece que às vezes não é só. Porque fica escancarada uma maldade, uma crueldade de num ambiente de uma instituição privada de educação, alguém sentir-se nessa condição. Eu costumo falar que para você receber a educação, você tem que querer. Então, e isso é muito comum também com os indígenas. Acontece de estar em lugares na cidade, às vezes eu vou assistir alguma palestra, alguma coisa, e eu escutar alguém que é dono de algum estabelecimento de curso falar, mas o índio, que já nem se usa mais essa expressão, está lá fazendo curso e ele só fala na língua dele e eu não sei como ensinar, então não tenho respeito, sabe? Não tem... Quando eu li aquilo ali, doeu o meu coração. Então eu acho que a gente consegue dividir entre quem tem um amor e quem não quer ter o amor pelo próximo. Porque isso é questão de amor. Como que eu sou uma pessoa formada, eu dou aula numa universidade e eu não sei acolher, não sei amar e não sei propagar o amor ao próximo, independente de religião, né? Que eu acho que o amor ao próximo tem que ser propagado independente de qual religião você tem. E você não consegue ensinar isso para o restante da sua turma. Também acontece em escolas de Fundamental 1, 2, pré-escola. Eu faço atendimento clínico. Quantas mães chegam para mim na anamnese? Fernanda, eu tive que mudar meu filho 2, 3 vezes de escola.
estou abrindo um processo contra tal escola, porque não recebeu o meu filho. Ou, quando eu falei que é autista, nós não estamos prontos para receber a sua criança. A gente volta para o mesmo... Então, tem gente que não... Essa é a ideia. Tem gente que não vale o esforço. É porque por outros ele mudaria a escola inteira. É verdade. Sim. Tipo, essa pessoa não vale um esforço. Então, eu não sei falar sua língua, então não vou falar com você. É o querer. Você tem que Esse querer próprio mudar. projeto, né, Fernanda, que você tem, que é o aprender e incluir. Né? É um projeto, e eu até conversando com a Fernanda, quantas pessoas envolvidas nesse projeto. Ela falou, sou eu. Né? Sou eu. Eu sou as pessoas. Eu sou as pessoas envolvidas nesse projeto de levar esse conhecimento, né, de auxiliar essas crianças. Até daqui a pouco a gente vai ter um momento na prática, onde a gente vai fazer algumas atividades aqui simples, mas que para crianças, enfim, pessoas com espectro autista, TDAH e algumas outras situações também, não conseguem. E se não fosse alguém para estar lá no meio delas, ensinar, ajudar a ter toda essa questão da motricidade, não seria possível, né? Mas que bom que tem você, né, dando esse pontapé aí nesse projeto, especialmente na... Qual é o nome da aldeia mesmo? É o Povo Halite Pareci. O Povo Halite Aldeia Rio Pareci. Verde. O território Pareci, ele tem 90 aldeias hoje. Então, hoje eu não consigo atender toda a demanda, porque também pela extensão do território. Então, quando eu iniciei na escola, com uma sala cedida pela coordenação, e aí depois uma mãe cedeu um espaço da casa onde ela não usa. Então, hoje funciona ali. Então, trabalho desde o atendimento com crianças com dificuldade de aprendizagem até crianças com atraso de fala. Então, nós temos adolescentes com transtorno intelectual, nós temos autistas e muitos que não têm laudo, muitos que não têm, que foram crescendo sem a oportunidade de ter acesso a terapias ou a ter acesso a atendimentos médicos que pudessem entender por que aquela criança era diferente. Interessante que você me faz pensar que assim, nós dizemos muitas vezes, as pessoas não fazem, ninguém se importa, aí você, sozinha, vai lá e faz. Né? Vai lá e movimenta aquelas comunidade, aquelas pessoas são alcançadas pelo movimento de uma pessoa. E outra que cedeu a casa, e daqui a pouco vai ter outro que, sabe, se some a você. Muito parabéns por isso, inspirador. A gente vai para o intervalo, o Abinal mencionou aqui um momento na prática, onde a gente vai fazer algumas atividades simples, mas com implicações profundas, e a gente vai fazer isso também junto com você. Então a gente já vai para o intervalo e também já volta rapidinho. Olha aqui, quando a gente fala de educação, não sei se você é do tipo que fica memorizando algumas frases, e às vezes a gente lê um livro inteiro e por causa de frases, né? O que muda a vida são frases. Uma educação alguém precisa querer. É uma fusão de um que quer ensinar e um que quer aprender. A gente aqui na Novo Tempo tomou uma decisão. Ela não é uma decisão simples, ela não é fácil, ela é desafiadora. Queremos colocar todo mundo no processo. Tem algo que me fez muito bem, tem algo que transformou minha vida. Há um passo que alguém deu, que iluminou e eu consegui ver Jesus. Isso não pode ficar em mim, não faz nenhum sentido. Tem que levar, tem que transmitir. Mas algumas pessoas não vão aprender do mesmo jeito que eu aprendi. Eu posso ter aprendido lendo, mas tem gente que não lê. E tem gente que se lê mal. E tem gente que lê bem, mas aprende mais ouvindo. É o resultado desse raciocínio todo que tem que gerou o estudo Código da Fé. Porque o Código da Fé, primeiro, ele é personalizado a você. Porque você faz perguntas diferentes, você se interessa por coisas diferentes e mesmo a Bíblia sendo a palavra de Deus para nós, é para nós. Então o destinatário ele é sempre levado muito a sério. Essa experiência você precisa viver, porque a gente já quer, você precisa querer também. Manda uma mensagem para a gente no WhatsApp da Esperança, que é 12 98200 0062. 12 98200 0062. A Esperança, que é a nossa assistente virtual, vai fazer algumas perguntas para você, para te conhecer e para adaptar um estudo para você, para o seu jeito de aprender, a partir dos seus interesses, e nada que é fundamental vai ficar de fora. E você vai receber um pacote ali de 15 lições que vai ser a sua cara. É uma experiência boa, é uma experiência rápida, você não precisa ficar esperando, e o aparelho que você precisa para viver essa experiência você já tem, que é o seu celular. 12 98200 0062, o Código da Fé, é uma novidade maravilhosa
que está trazendo pessoas para mais conhecimento da palavra de Deus e uma delas é você. Então, não diga não quando Deus diz sim. Perfeito. Muito bem. Bom, entre em contato com a gente aí, viu? Você estuda de lá e a gente estuda aqui com você também, agora com umas dinâmicas bem legais. Mas a primeira dinâmica que eu quero apresentar é que o Abinal, agora há pouco, Aleixo, falou assim, mostrou o relógio, né? Olha o meu relógio. Aí eu olhei, que bonito. O relógio dele, que bonito. Ele disse, não, mas é só para enfeitar mesmo, porque eu não sei dizer a hora. Que hora nesse relógio de ponteirinha é chato de ver. Minha filha te disse a mesma coisa. Precisa passar na psicopedagoga. Então, essa frase, esse relógio é chato de ver, assinado Ayla, 3 anos. É mesmo? É. Mas hoje ela não fala mais. Mas vamos. O que uma psicopedagoga faria com esse menino? Ajuda nas dificuldades que não conseguiu desenvolver na época da escola. Porque provavelmente ele não conseguiu aprender essa etapa do relógio. Não, e pra piorar, Porque tem terapia pra hoje, piorar, por isso. olha o tipo de número. São aqueles números romanos. Aí pronto. Aí que não vai mesmo. É X1. Né? Que hora que é X1? 3h29 agora, ó. Hora certinha aí pra você de Amanhã casa. eu vou trazer uma punheta pra 3h29. você. Você só vê a areinha descendo. Já Tá aí, era. é. Pronto, fechou. Ai, que dó Tem do mais alguém que tem amigo que também não essa foi incluído. dificuldadezinha? Que dó. Manda aí Nossa, pra gente. Você tamo junto. E o relógio tão Tamo bonito. junto, tá? um relógio tão Pra bonito, quê? não sabe ver horário. Feito. Pra combinar com a roupa. Não, mas o melhor foi a Fernanda dizer dele assim, nem ponteiro. nem ponteiro tem, mas devia cair tem. pra trás. Pronto, Nem não, ponteiro eu não tem nem nem uso. número. o melhor é a Fernanda dizer, tem terapia pra isso. Tem medicação, Eu ando com esse tipo de relógio aqui já naquela, né? Não me pergunte a hora. Aham. E o que nós temos aqui, Binal? Temos aqui, ó, ô Fernanda, ajuda a gente aí, Nós viu? temos a prática da neuropsicomotricidade. A prática, pastor Porque às Aleixo. vezes as pessoas acham que neuropsicomotricidade é difícil porque a palavra é difícil, né? Eu vou praticar Mas vocês vão fazer a minha algumas humildade, atividades que é que eu sempre faço o no momento de passar consultório com vergonha. as crianças e lá no projeto também. Essa atividade, por exemplo, nós vamos trabalhar como objetivo a coordenação motora grossa, o equilíbrio, né? Porque para você arremessar, você tem que estar com o corpo firme, não pode ficar pulando, não pode ficar para lá e para cá. A lateralidade. E geralmente quem tem hiperatividade fica o tempo todo se Isso. movimentando. Aí ajuda. E não consegue ver a hora, essas coisas. É. Eu só quero dizer que a Fernanda soprou aqui pra gente que ela pediu pra produção um balde. Aí Gente, as meninas me é uma bacia. providenciam um copo. Pra dificultar, E aí, aquele grau pra de dificultar. dificuldade. E elas estão ali nos bastidores, fazendo Filmando foto, pra filmando. poder ver a gente errar, Claro, hein? pra pagar mico, né? Eu acho que elas Um passaram dia assim, vocês estarão Eu acho aqui. que o balde é para as crianças. Vamos colocar o copo. Deve pra ter Boa. sido. Aham. Já são mais madurinhos? A carinha de sapeca da Bárbara e da Dani ali. Eu Eu não tô aguento enxergando vocês. nem o copo. A carinha Tá, delas olha ali, ó. ela. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Vocês vão arremessar Acertando o uma. amarelo ali tá bom E já. aí dá um passo para trás, arremessar outra, e dá mais um passo para trás e arremessar a terceira bolinha. Tá, então eu vou arremessar daqui, Você pode? quer ser humilhado? A gente vai ser humilhado. Ó, Eu consegui. conseguiu. Não, mas é que grudou no meu dedinho aqui, tá? É, Não dá. mas é uma Pega lá, motricidade Ale. fina. Aí, ó. Você deixa eles fazerem, os alunos obrigada. fazerem assim? A outra mais. Na Fernanda? primeira, só para eles, né? É só pra eles terem um pouco mais de confiança. Ah, A esticou o bolinha braço. é muito levinha. Você esticou o braço. Claro que ela vai. É de Ó, ping-pong. é assim, ó. É aqui, ela dá um passo pra trás. Aqui, outro. Ela Vai, treinou, moço do- ela Vai, treinou moço do a relógio. flexibilidade. Foi. Muito bom. É Afinal de verdade. contas, eu sou uma velhinha bem O cuidada. equilíbrio que ela fez assim e não Deixa eu caiu. tirar me isso daqui protejo. pra não atrapalhar. É. Mas que não adianta de nada também. Olha lá, olha lá. Não. Vai. Parabéns pra você. Não. Lindo. Grudou Tão no bonito. dedo. Foi grudona no... É. Tá comendo pipoca e daí a mão ficou liosa. Eu tô à vontade pra Aí, ó, errar agora. pronto. Mas é difícil mesmo, Lê. É Fica à difícil. vontade. Não, é sim, nossa, mas se pertinho, fosse não fácil, conseguia. né? Então tem que ser pertinho aqui o primeiro. Pode ser, pode É. ser. Um passo para trás. Isso, muito bem. Agora, Passinho pra trás passo pra agora. trás. Tá bom esse passo aqui? Um passo, pastor. Aí, Esse tá bom. passo? Quase.
vai bater na Quase na trave. mesa. Não, mas assim, olha, acertar um negócio de 2 milímetros é mais muito mais difícil difícil acertar do lá que 10 dentro, verdade. centímetros. Por gente. isso que a Fernanda verdade. pediu um balde. Muito agora, imagina, isso aqui tem que ser o LeBron. Claro. Ó, Ah, Não, gente, não faz sentido. Não. mas aí Olha, também até depois, desenvolve a motricidade, mas desenvolve a raiva também. Mas aí a gente Não, eu vai já- fazer eu já- a última também trabalha a paciência. Ah, a Boa. última Tô também, né? precisando Nós vamos dessa daí. fechar com a paciência. Boa. Essa segunda, então, essa daqui, como você comentou, é o equilíbrio, a Isso. calma, a paciência, né, para ficar paradinho. A lateralidade, porque quando a criança está na Lateralidade. fase de aprender a escrever, ela precisa saber qual que ela vai dominar. Não é um professor que vai impor se ela vai ser destra ou não. Ah, certo. Né? Ela que tem que escolher, e é através das atividades. Atividades neuropsicomotoras se faz muito na pré-escola. Então, o que acontece nas nossas pré-escolas de hoje em dia? Não estão fazendo. E aí vem para as terapias. Puxa. Né? Então, Por que não estão fazendo? porque às vezes exigem tanto o aprender a ler e escrever rápido que esquecem de preparar o corpo da criança. E o corpo da criança é essencial para aprender a ler e escrever. Claro. É o conjunto. É o objetivo da Gente, pré-escola. até o engatinhar Aí, ó. tem tá aí, necessidade. tava lá na pré-escola. Mas sabe o que foi? Eu não fiz pré-escola. Foi direto primeira série. Na minha época não tinha muito disso. Claro que tinha. Tinha não. Teve na minha, por que não tinha na sua? Não, mas não era obrigado a ir Não pro tinha pré. ninguém. Pro pré não era obrigado a ir. Aí eu fui direto pro primeiro. Aí tá, E aqui tá o que- resultado. Deixa eu começar. É, melhor ler. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui, crianças pequenininhas, assim, de 3, 4 Não, anos, não humilha. nós ensinamos Elas a motricidade conseguem. fina, que é o pegar o feijão e colocar aqui. Então, crianças, principalmente atípicas, têm muita dificuldade em fazer esse movimento aqui de pinça, Ufa. né? Então, esse é o treino. Esse não Gente, precisa lembrando arremessar. que essas atividades aqui, elas estão sendo propostas para os pais trabalharem com as crianças. A gente está fazendo personagem aqui, Não, e tá? a gente está deixando bem claro que É. tem um período da vida para começar. Exatamente. Você tá vendo o que dá se não começar cedo. Fale por você. Olha aí, ó. E é Aí, Tem cola, Quem Lê. já errou? Tem não, cola. foca aqui, não fale A por bolinha você. colou na mão. Mas não é o exercício de colocar aqui dentro, é de fazer esse exercício Tirar, de pinça aqui, É ó. de pinça, mas o copo tá aqui por uma Sim, sugestão. Mas tem E cola. aí os pais podem fazer com arroz, com milho. Então, nesse Os momento, pequenos. vamos lá, Fernanda. Nós podemos Nesse adaptar momento, os estamos materiais. desenvolvendo o que da criança? A tonicidade das mãos, fortalecimento dos dedos das mãos e principalmente o preparo para a pega do lápis. Ó, é esse movimento que a gente faz para pegar o lápis. E é o mesmo para tirar o E feijão. aqui tá surgindo um cirurgião. Não é? Faz Também. sim. Também. A precisão, né, em pegar, E aí, em colocar. casa, os pais Ouve podem isso, pai. adaptar para arroz, para milho, Vai, para Binal. Final, outros não fez grãos. nenhuma vez. Legal. Binal, Ó, ó, aqui ó, ó. não tenha medo de Ó. ser zoado. Ó, ó. Aí, ó. conseguiu. Eita, de longe, hein? É. E olha que esse é menor, cara. O que mais, Vai mais Fê, um? que a gente precisa E saber? aí, a Opa, tirei. nossa última atividade, que é o de cheirar a florzinha e soprar Ó. a vela. Só cheira a flor só pra velha. Você pode até Afinal, acender a vela. Mostra isso aqui, ó. Cheira flores só pra velha. A velhinha. A velhinha. A velhinha. Olha, isso é bullying, Isso é bullying. exclusão, Não, eu sofri falta aqui, de ó. respeito Pode e amor ao Porque vai que alguém acha que eu tô falando de velhinha, mas tu falando da alto velhinha. risco de perder Aí eu amizades me- em público. É, imagine você cheira a velha e só pra flor. Tá certo, Binal. Bom, essa atividade nós vamos trabalhar principalmente com criança de TDAH, que tem um TDAH, não sabe esperar, muito acelerado. Então, cheira a florzinha. Sem noção também. Sem Trabalha a noção. respiração. Não tem a sem questão do sem noção? Também, Tem. também. Fala sem pensar e depois se arrepende. É o tempo para pensar. Então, cheira, inspirou. E Sopra, tem uma respirou. que eu vi também que é do sabonete. Ah, tipo, a pessoa não deixou terminar, né? Também é. Entendi. Não, ele tá paciência. impossível. Impossível. Vamos ver. Abinal, tenta aí. Vamos lá. É, A flor. A flor. A flor. Tem que E- ser rápido. Cheira, não, Não, cheira, inspira, tava rápido já. segura o ar, sopra. Isso. Acalma, fácil. tempo, trabalhar o silêncio também. Aí, ó. É a concentração, a Eu. atenção Vê que plena. para Se tivesse TDAH aceso. é muito difícil, é uma atividade Você tá simples. aceso, você erra, você Isso. queima o nariz. Eu vi uma do sabão uma vez, que tinha que... Acho que era um pirulito e um sabão. Lambia o pirulito, cheirava o sabão. E, cara, era de vez em quando
As pessoas que faziam, não eu, né? Aí fazia o contrário, interessante. Isso é péssimo. Mas aí trabalha bem mais atenção, porque você não vai querer lamber o sabonete de novo. Verdade. Interessante, né? Dá pra, Olha aí. Não quero. Não quer? Não. E você vê que são atividades simples. Trabalha muitas que dá pra questões dar continuidade emocionais. em casa do que se faz Então, na a flor, escola. pelo nas menos a flor. terapias. Não quero, é de plástico, eu quero uma de vida. Uma De rosa. vida. Só o feijão. cheirar. Feijão tem vida. Também não quero feijão. Ó, e essa é uma atividade que você faz em todo lugar também, né? Em todo lugar, você pode estar passeando com seu filho no bosque, final de semana, e senta, faz uma atividade ali, né, na natureza, usa os elementos da natureza. Eu fico impressionado com que naturalmente nós teríamos como intenção um desenvolvimento, né? Não é isso? Cara, é assim, você olha assim, que negócio bobo. Não é, tem 1 milhão de coisas que a dinâmica, a beleza do corpo, do aprendizado vai significando. Isso aqui, por exemplo, me leva a pensar em compassar a respiração. Sim. Sim, Não é? verdade. Aí uma pessoa ansiosa, e ali você tem um ser humano diferente nascendo. Você disse uma frase aqui que eu acho que vale a pena a gente pensar, né? O quanto de coisas essenciais não estamos fazendo para depois pagar por tratamentos. Mas quando você chega um momento que você tem acesso ao tratamento, quanto de vida se perdeu? É verdade. Quanto de dinâmica de vida quando eu poderia ser alguém que estava ajudando e agora eu tenho que passar um tempo sendo ajudado para voltar a impactar a vida das pessoas primeiro, porque alguns processos não foram O respeitados. que foi que aconteceu, que a gente se perdeu de deixar a criança ter esse tipo de contato e de experiência naturalmente. Porque uma criança engatinhando em casa, ela encontra qualquer objeto pequenininho e ela vai fazer esse movimento naturalmente. Agora ela precisa ser ensinada como que se ela estivesse inserida num contexto de desaprendizado ou de não experiência, ela não tem contato com a natureza, ela não tem esse tempo de parar, de sentir o cheiro, de brincar, de andar descalço, de tocar na grama, nas pedrinhas, não é? O que aconteceu que as crianças não têm mais espaços de brincar e ela já vai direto para a escola para aprender a ler e escrever e os pais ficam loucos assim, olha só, ele já sabe ler, junta as letrinhas, não é tempo, ele não tem nem formação óssea para segurar num lápis. Então nós estamos desumanizando a humanidade e fazendo um esforço danado, contando com voluntários, com educadores, com pessoas que pensam seriamente a vida, para voltar ao estilo de vida humano. Imagina. E depois, muitas vezes, até tem-se, né, essa criança um tablet na mão, um celular, computador, enfim, e não pratica tanta atividade física. Então é uma série de fatores que a coordenação motora, o cérebro, que tudo funciona, né, nessa perfeita harmonia, vai se desintegrando. E são materiais simples, ó. Esse aqui você pode colocar para a criança pisar. Aquelas caixas de ovos, vem mais de 20 ovos, né? Você pode colocar uns 4 e pedir para a criança andar. Isso ajuda muito a criança que anda na ponta do pé. Isso aqui está no desodorante. Então, junta alguns já rapidinho. Aproveita e recicla. Exatamente. E a necessidade que a gente tem sempre de fazer parte de uma turma de verdade, de uma comunidade rica. O quanto nós estamos pensando e vivendo em comunidades onde todo mundo é espelho, e aí você perde a riqueza. Veja, nós estamos aqui e tem uma psicopedagoga que faz parte de uma turma. Esse conhecimento passa a ser da comunidade, porque alguém trouxe e impacta a vida de todos os filhos. Quando eu penso meu filho, a porta da minha casa se tornou uma cela. Porque ele está preso e se alienando e o processo de exclusão, ele está bem mais amplo do que se parecia. Agora, quando a gente se entrega a partir de nossos talentos e dons para um grupo que é de verdade diferente em talentos e dons, a gente tem uma riqueza que... Olha aqui, ó. Eu nunca veria um copy, um negócio desse, pensando nos processos todos. Mas aparece alguém com talento e dom que entrega... Aí eu aprendo. E é isso que eu aprendo, muda a vida da minha filha, que muda a vida do neto, que muda o mundo completo. E aí a gente volta lá no início, né? Quando nós falamos do porquê, tem pessoas que não querem incluir. É porque não querem. Porque não querem fazer, não querem se dar essa abertura de saber o novo e compartilhar, né? E falta paciência às vezes, né? Vamos para aquele intervalo? Rapidinho, na volta a gente tem a sua interação. Você mandou para a gente, para cá, a sua participação, falando sobre esse tema de inclusão. Então é rápido, já já estamos de volta.
Vamos lá, deixa eu falar que eu tô feliz em sobreviver pós o intervalo, de ter falado de soprar velhinha e tudo mais, né? Mas tá tudo certo, viu? Já dei um abraço na Darley, já tá tudo certo, amigo. Mas ó, deixa eu falar pra você que tá em casa aí, acompanhando sempre o Entre Família e sabe que é esse clima gostoso, descontração, rios, amizade. Teve até invasão hoje aqui no programa, você viu só? Teve invasão da galera aqui, aquela invasão boa, pra mostrar que novos profissionais dessa área de comunicação estão surgindo para somar a esse time da Rede Novo Tempo de Comunicação também. Mas somando a nós, tem você, que é anjo da esperança. Sem você, nada disso seria possível, porque você ouviu a voz de Deus, ouviu o Espírito Santo falando ao seu coração para nos ajudar a manter essa rede de comunicação viva, ativa, levando a mensagem de esperança, levando conscientização e muito conhecimento para quem está do outro lado da telinha e necessitando também de tanto conhecimento como você tem aprendido. Anjos da Esperança são pessoas que acreditam nesse ministério e nos apoiam financeiramente. A Rede Novo Tempo que é mantida apenas por doações. E se você quer fazer parte desse ministério também, fica aqui o convite. Seja um anjo da esperança. Como, Abinal? Uma das formas, entre em contato com a gente pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Esse é o telefone do Anjos, conversa com a nossa equipe, eles vão te dizer as formas que você pode doar através de débito em conta, boleto bancário, cartão de crédito e vão te explicar bem direitinho. Agora, você já entendeu tudo isso e quer fazer a doação agora mesmo de qualquer valor? Você pode fazer a doação através do Pix. A nossa chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com, ok? anjos@novotempo.com é a chave Pix para você fazer a doação do valor que você sentir aí no seu coração, tá bom? E eu aproveito já para trazer por aqui também uma novidade que começou na última segunda-feira para você que está acompanhando a nossa programação e já está assistindo esse programa que está sendo uma grande bênção para a honra e glória de Deus. Mais um programa sendo produzido por conta dos Anjos da Esperança que tem nos apoiado, que é a Semana Especial Apocalipse, com o pastor Vinícius Mendes. Gente, está sendo bênção. Se você perdeu o programa de segunda ou de terça-feira, está lá no nosso canal do YouTube. E se você está chegando agora, quer saber um pouco mais, confira com a gente esse VT. O livro do Apocalipse mostra um anjo voando pelo céu, avisando a todas as pessoas que a hora do juízo chegou. Esse juízo já começou quando acontecerá esse último chamado. O pastor Vinícius Mendes convida você a ouvir e se preparar no programa Apocalipse. O fim já começou. Hoje, às 20h, aqui na TV Novo Tempo. É isso, reforçando hoje às 20h aqui na TV Novo Tempo, você não pode perder, semana toda especial com o pastor Vinícius Mendes. Acompanha com a gente aí, tá bom? Quem escreveu para a gente contando relatos da sua experiência? Quem foi? A Janaína Queiroz. Sou assistente social e atuei como supervisora em um programa do governo federal. Durante o planejamento com a minha equipe, fui repreendida por fazer orações. Me proibiram de expressar a minha fé, o que considero uma violação de direitos. Depois disso, uma pessoa influenciou o grupo contra mim. Fui excluída de atividades sociais, como comemorações de aniversários, e sofri perseguição religiosa no ambiente de trabalho. Já há muitos relatos nesse sentido também, de pessoas que se sentem na universidade, na escola, no dia a dia, não é incomum. Sim, acho que tem questões assim que a gente precisa refletir com seriedade. A primeira é que na própria compreensão do cristianismo, se ele tiver na proposta que ele tem, fluindo naturalmente, é que alguma coisa está errado com o próprio cristianismo. Porque ele é assim, e não, Deus já falou assim, vai ter problemas com isso. A segunda é que não existe uma lei de inclusão que seja tão ampla como a gente acha que tem que ser. Porque talvez a gente vai se sentir um pouco incomodado de uma outra manifestação, de uma outra crença fazendo a mesma coisa, e talvez você não desejaria. E isso é real. Nesse sentido, e eu acho importante, já falando para ela, você pode não ser livre para cantar, para orar, para ler a Bíblia em algum lugar, mas é livre para agir como cristão ainda. Então essas oportunidades a gente precisa apresentar, porque ser cristão não é manifestação de culto.
É uma forma de viver, de pensar, de agir e de representar Cristo. O mundo não muda só quando a gente fala de Jesus. O mundo muda principalmente quando a gente fala como Jesus. Isso é muito importante. É verdade. E há espaços que realmente requerem da gente um pouco mais de atenção, até em respeito às outras pessoas que estão presentes, né? É sabido, e nós somos cristãos, fazemos essa leitura talvez por sermos cristãos, mas é sabido de alguma maneira de que outras religiões, em suas expressões, muitas vezes são melhor acolhidos do que o cristianismo. Se é um muçulmano, ele vai tomar o seu tapetinho e vai às 3 da tarde, por exemplo, 3 vezes ao dia, ele vai se recolher a um espaço e vai fazer as suas orações e poderá ser melhor acolhido, respeitado do que muitas vezes um cristão fazendo orações. Mas, como nós usamos o termômetro da palavra que nos dá sabedoria para agirmos na chegada, sabermos sair e chegar, pensar que há, de fato, espaços que a gente deve ser mais comedido, mas não há comedição para ser cristão. Exatamente. Nessa expressão de representar a Cristo. E não se representa a Cristo só fazendo orações. Mas é, sim, uma forma de preconceito, com certeza. E só vai piorar. E foi se desdobrando em muitas outras inclusões. Não foi só no momento de oração. Depois ficar excluindo. Eu repito o que eu falei no começo. Os seres humanos são excludentes. Esse país é excludente. Lutar contra a inclusão é lutar contra a natureza caída. Lutar contra a exclusão é lutar contra a natureza caída. Fora quando a gente não é convidado para uma inclusão pervertida. Você é convidado para um mundo pior, onde você é forçado a entrar em algo que te destrói. Isso tudo tem que estar sempre no nosso radar. Quer agregar algum comentário, Fernanda? Vocês falando, eu lembrei de um episódio que aconteceu. Como eu moro no território, mas eu não sou indígena, então você acaba ali na cidade, né, observando casos bem complicados. Uma vez eu estava lanchando com meu filho, e aí um senhor, chegou 2 rapazes indígenas, não me reconheceu. Ele com o meu menino sentado, estavam tomando o refrigerante deles. E aí lá eles arrecadam dinheiro. A estrada passa no meio do território para chegar no outro município. E infelizmente, por eles cobrarem um pedágio, eles sofrem muito preconceito. De alguns, né, os que não compreendem. E aí esses indígenas sentou e o senhor lá falando, né? Falando que não sei o quê, porque isso é um absurdo e cobra dinheiro e não sei o quê. E os rapazes levantaram, pagaram, super educados, sabe? Os Parecisa falam que assim, a região que abrange o território Pareci, eles não podem reclamar em nada, assim, é um povo muito amistoso, muito calmo. Pagaram ali o refrigerante deles e foram embora. E o senhor continuou falando. Levantei para pagar, falei, Senhor, esse senso de justiça às vezes não é bom. Levantei e falei pro senhor, o senhor aceita o pagamento em dinheiro? Ele falou sim. Por quê? Falei, porque o dinheiro é do pedágio deles. Não, minha senhora, você ouviu? Desculpa, eu sou evangélico, eu sou de tal denominação. Falei, o senhor toma cuidado, porque o senhor, dependendo do que o senhor fala, o senhor pode prejudicar o seu Jesus. Porque o meu Jesus não é assim. Estava sendo grosseiro ali, né? E aí eu paguei, me doeu porque assim, ninguém merece sofrer a exclusão, mas a pessoa chegar inocente, ainda ser um cliente, gerar uma renda para a pessoa que está ali e ser o tempo todo discriminado, mesmo que se eles não sei se eles entenderam, porque a maioria lá só fala na língua materna, mas me rasgou assim o coração, sabe? E o projeto surge disso também, surge de dizer assim, olha, aqui existe crianças atípicas e elas precisam ser vistas. Fernanda, exclusão é igual humilhação. Sim. Aqueles meninos estavam sendo humilhados, né? Sim. Aquela menina que relatou de como ela teve uma experiência tão negativa no ambiente acadêmico, ela foi humilhada pelo lanche que ela não tinha dinheiro para comprar na cantina da faculdade, humilhada pelas vestes, humilhada pelo lugar onde mora. Isso é humilhação. Desumanização. Isso é uma coisa, um miserável, não merece estar aqui no nosso meio, que nós somos chiques e muito inteligentes e sabidos. Tem mais alguém aqui com a gente? A Soraya Mota diz assim, sou renal crônica e hemodiálise e por lei sou considerada pessoa com deficiência física durante esse tratamento. Tenho 43 anos e desde os 13 enfrento problemas graves de saúde. Já passei por situações que muitos idosos saudáveis nunca viveram. Mesmo assim, quando entro em filas prioritárias, sou constantemente constrangida, porque as pessoas me veem aparentemente bem. Preciso andar com documentos que comprovem minha condição. Há 10 anos
anos tento concluir a faculdade. Sou cobrada como uma pessoa saudável, mas preciso me esforçar 5 vezes mais para acompanhar matérias e estágios. É uma luta desigual, falta empatia na sociedade. É doloroso lidar com tanta crueldade, falta de educação. Imagina uma seguinte cena, você que está me ouvindo agora, que você tem uma multidão, umas 10 mil pessoas, talvez menos, umas 5 mil pessoas, todas com muita fome. Passaram o dia inteiro num curso, ouvindo, estão cansadas. E a única coisa que o grupo gestor tem são 5 pães e 2 peixes. Aí depois que alguém chegou e falou assim, nós estamos todos com fome, nós todos, nós 12 eles, e eu consegui achar aqui 5 pães e 2 peixes. E alguém fala assim, então, como tem muita gente, a gente só tem 5 pães e 2 peixes, vamos achar um lugar ali escondido, a gente come tudo. É um anti-milagre, mas essa é uma lógica que predomina hoje. Se não tem para todo mundo, eu vou garantir o que tem para mim. De outro lado, existe uma ordem que é enfatizada e é necessário que a gente pense por que Deus enfatizou tanto determinadas frases, como por exemplo, Abraão sai, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E depois ele diz, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Ide por todo o mundo, porque se não fala, eles falam só em Jerusalém. Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso não é concernente com a natureza humana. Isso é contra a natureza humana que não quer dividir a graça. E depois ele disse, olha, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a pregar a toda a nação, tribo, língua e povo. E depois ele disse que vê grande multidão de todas as tribos da terra, porque faz parte da lógica do evangelho, abrir e incluir. Não é achatar para incluir, não é facilitar para incluir, é pegar a bênção inteira e dizer assim, este mundo, este sangue, esta nova terra, este sacrifício é para você também. E tudo que um sacrifício traz, e isso é muito importante. Aquele sangue que escorreu não garante só uma vida que não acaba, garante tudo que envolve uma vida. Educação, envolve comida, envolve relacionamentos, envolve saúde. A graça não traz um transporte, a graça traz uma existência plena. Agora, essa existência plena, ela começa quando a graça começa. Você hoje pode ainda ter radicais livres aí, muitas coisas conspirando contra a sua vida, mas essa vida eterna já começou com tudo que ela traz para ser compartilhada com todo mundo. Compartilhe a vida que Cristo trouxe para você, porque se eu não mereço, por que eu vou guardar para mim? Vamos guardar e vou distribuir para todo mundo. Benção. Obrigado, pastor. Obrigado, Fernanda, por estar com a gente. Neuropsicomotricista, _, aquele risquinho de baixo. Fernanda é o Instagram dela, para você seguir e conhecer um pouco mais também, tá? Obrigado. Posso mandar um beijo? Ih, acabou. Você tem 5 segundos. Ai, um beijo pro meu esposo, pra minha família, pros meus filhos. Fechou, deu tempo. Beijo dado. Beijo, amores aí de casa também. Até amanhã.